e estraguei a minha vida estupidamente. Palavras de arrependimento vêm em minha boca e gulas, movido por orgulho, também estúpido. Pensei, Madalena, insistentemente. Emoções indefinidas me agitam, uma inquietação terrível. Saudade? Não, não é isso. É desespero, é raiva, um peso enorme no coração. Se pudéssemos voltar. A quem quer enganar? Se pudéssemos voltar, seria exatamente como foi. Para mim, as pessoas, os animais e as coisas só têm valor quando elas posso tirar proveito. Não consigo modificar-me. Isso é o que mais me angustia. Olho para os lados e já não vejo ninguém. Todos se foram, todos me abandonaram. Veio essa bendita brisa econômica de 30 e esse governo Getúlio Vargas, cabra safado, querendo acabar com as oligarquias e com os coronéis. E a Nora criando Ministério do Trabalho, onde já se viu lei trabalhista, vez em quando que pobre peão tem direito. E o pior de tudo, o apocalipse, quem sabe? Falando em voto feminino, onde já se viu mulher votando para prefeito, para governador, para presidente da república. Se nem marido direito, mulher sabe escolher. Todos me abandonaram, todos se foram. Só os fantasmas. Céu Ribeiro, já não falei para não ficar andando pelo quarto, batendo essa bengala. Dona Glória, velha fuxiqueira, falando mal da vida alheia a essa hora da madrugada. Mestre Caetano, pra trabalhar tá muito velho, com dor na espinha, com asma e bronquite. Aí pra ficar errucando que nem pouco as minhas custas, aí não tem problema nenhum. Marciano, Rosa Mubendona sem vergonhice, e quando os porcos e os cavalos passam fome no curso. Todos se foram, todos me abandonaram. A coruja, o pio da coruja, a coruja. Escuta, Madalena, a casa é coruja mesmo ou é um dos teus machos que tá assoviando lá na mata de chamante? Escuta, não se finja de dormido e de sonsa, não. Vá lá atender teu macho. Escuta. É mais de um pio, é dois, é três. Quantos machos estão te esperando lá na mata? Por acaso tu quer que eu saia? Aí tu fica pra atender eles aqui na cama. Sua sem vergonha, tu não vale nada, Madalena. Ninguém. Não tem ninguém, só os fantasmas. Vixe, Madalena, é você, Madalena. Você voltou, toda de branco, de véu e grinalda, cheia de flor pelo corpo, que nem no dia do nosso casamento. O que foi, Madalena? Tu tá triste? Tu cortou o pescocinho, é sangue que vejo.
Por que tu tá me dando as costas e se indo embora? Volte, Madalena. Volte. Ninguém, não tem ninguém. A minha cabeça dói, tenho febre. Se por acaso algum dos meus inimigos me assim visse, se riria de mim. Ou se algum amigo, se algum dia tive alguém que de mim gostasse, ia sentir pena de mim. Mas eu não admito que alguém se ria ou que sinta pena de mim, porque eu sou Paulo Honório, Coronel Paulo Honório, proprietário da fazenda mais próspera de toda o Alagoas, Fazenda São Bernardo. Quem me vê assim é de pensar, Paulo Honório ganhou tudo de mão beijada, o pai dele era rico. Não, não conheci nem pai nem mãe. De certo que os tive, porque não sou filho de chocadeira. Quem me criou foi mãezinha Margarida, a preta Margarida, que foi escrava em senzala. Quando nós ia se banhar no riacho, que eu vi as costinhas dela, pequenininha assim, a preta mãezinha, com as costas tudo marcadas do chicote do feitor. É muita covardia. Mãezinha passava o dia inteiro no tacho de cobre, fazendo cocada. Eu, desde pequenininho, fui vendedor de cocada, fui guio de cego. Nunca conheci entrar pro trabalho. Quando foi com 12 anos, vim trabalhar aqui na fazenda de São Bernardo, que à época pertencia a Coronel Salustiano Padilha, homem muito bom, homem de bom coração. O único defeito dele era o filho, que ele tinha um tal de Luiz Padilha, que fazia um tal de curso de direito lá na capital. O sonho dele é que o filho fosse desembargador, juiz, coisa importante. O filho dele só vinha, quanto muito, uma vez por ano na fazenda, não gostava do cheiro da bosta do cavalo, não gostava da plantação, era todo chicoso, todo bem arrumado, olhava todo mundo de cima para baixo. Nós que era pão-peão, ele nem se olhava, nem se incomodava, pois foi muito que bem. E foi na fazenda de São Bernardo, eu já tinha por volta dos 18 anos, que me aconteceu um caso que é digno de contar. Sim, foi na fazenda que conheci Germana, cabocla boa, umas peitona, acabou com a parideira. E nós se deitava, era na matamento. Um dia era um sábado, eu tava teimando com desejo. Me tomei um banho, coloquei a camada de cheiro, fui até a casa. Quando cheguei lá, vi ela com a mãozinha no braço de um tal João. Um tal João que era metido a ser roubador de cavalo e matador. Dizia que tinha matado mais de 7. Quando ele me viu e ela se irritou, segurando o braço do caboclo, ele disse assim: "E foi, Marcos, algum problema?" Falei nada não, cão que muito lado no norte. Fui me chegando, ele repetiu o que disse. Pois então, mas algum problema? Eu carregava comigo um punhal que eu ganhei foi de seu Salustiano Padilha, porque eu era o melhor matador de porco da fazenda. Eu tava era no coração, eu gostava, era do sangue quente. Fui me chegando a ele, mas no coração, ele foi se caindo todo, se borrando todo. Parecia um porco. Aí cheguei no ouvido dele e disse: "Que foi, macho? Algum problema?" Caiu-se todo. Germana fugiu na mata, porque eu ia lavar minha honra era no sangue. Porque sou é cabo macho, tô indo aquilo roxo. Aquilo me rendeu 3 anos, 9 meses, 15 dias de cadeia. Foi lá na cadeia que conheci o seu Joaquim Sapateiro.
Homem muito bom em que eu admirava, porque também tinha matado a mulher, porque tinha traído, matou a mulher e o caboclo safado, que estava com a mulher dele. Honra se lava é com sangue. Oh, muito bem. Seu Joaquim Sapateiro foi quem me ensinou a ler e escrever. Eu não enxergava nenhuma utilidade, porque que uma pessoa, um pobre que nem eu, ia aprender a ler e escrever. Sai dizer que depois que saí da cadeia, até que aquilo me foi útil. Saí pelo mundo, mas ia Margarida tinha desaparecido. E o que é que eu ia fazer no mundo? Foi então que fui conversar com um agiota que me passou 100 mil contos de réis e que me tirou o couro com juros. Mas não teve problema não. Comprei um burro velho, uma cangaia e chip coisa, saí vendendo por aqui e por ali. O dinheiro entrava, o dinheiro sumia. Sei dizer que com o tempo comecei a trabalhar com compra e venda de animais. Foi nessa época que conheci o meu amigo Casimiro Lopes. Homem bom, matador de primeira qualidade. Casimiro Lopes não era de rateiro, não. Tinha matado mais de 70 só na conta dele, que ele não sabia contar e fazer a marca. Se dizer que ele sempre falava, se bem que ele não sabia falar muito bem, não, ele só resmungava. Ah, seu Paulo, não mate ninguém pelas costas, não. Porque a alma do desgraçado fica atormentando gente. Quando eu mato é terapente. Porque o caboclo sabe que morreu e não vem atormentar. Caba bom, Casimiro Lopes. Fizemos logo, foi uma grande amizade. E foi-se assim que comecei a crescer na vida, comprando, vendendo aqui e lá. Quando eu vi, eu já estava com um monte de dinheiro no bolso. Comecei a fazer o que o meu explorador fazia. Comecei a emprestar dinheiro a juro. Foi nessa época que morreu o seu Salustiano Padilha, dono da fazenda São Bernardo. E quem é que veio para herdar para assumir? O filho dele, Luiz Padilha, que não queria saber de nada que nada. Começou a torrar o dinheiro na fazenda, nas noiteadas, com as mulheres da vida, com a jogatina. Só ia dizer que certo dia estou eu na minha casinha e me aparece o caboclo lá pedindo dinheiro emprestado, veja bem. Emprestei. Passou-se um mês. Ele falou, ô, seu Paulo, não tenho dinheiro para lhe pagar, porque não choveu. Eu não tem problema não, tá precisando de um pouquinho mais. Emprestei, fui emprestando. Eu já tinha o meu advogado, o seu João Nogueira, doutor João Nogueira, e eu já tinha mancomunado com ele, a escritura da fazenda já estava pronta, eu ia tirar o couro daquele safado. Quando passou 10 meses, mais ou menos, fui lá para cobrar a dívida. Ô, seu Paulo, eu não tenho dinheiro. Ah, acabou. É aqui, agora eu quero receber. Mas não sei, eu não tenho. Eu quero receber. Casimiro só engatilhou o Winchester. E olhou, acabou que se borrou, foi tudo. Passou a escritura em meu nome, me tornei dono proprietário da fazenda São Bernardo. 2 anos, plantando, capinando de sol a sol. Nenhum empregado conseguia me acompanhar, porque eu trabalhava de domingo a domingo, não tinha feriado, não tinha doença. Sei dizer que depois de 2 anos a fazenda começou a vingar, começou a dar dinheiro, comecei a emprestar dinheiro dos bancos, comecei a investir. Foi nessa época que eu descobri uma coisa. O Coronel Mendonça, dono da fazenda Bom Sucesso, que fazia divisa com a fazenda de São Bernardo, tinha grilado, era muito da terra de São Bernardo, porque aquele frouxo do Luiz Padilha não sabia nem mesmo, era proteger o patrimônio dele, sem dizer que para eu recuperar as minhas terras ia ser missão no difícil, porque o Coronel Mendonça tinha fama de ser muito mal, de ser matador, e tinha seus jagunços. Onça brava, não dá para brincar com ele.
Foi num dia, me lembro, pode ser que era uma quinta-feira. Cheguei para Casimiro Lopes e disse: Casimiro, seria você se Car Coronel Mendonça fosse para casa do diabo, fosse ter uma conversa com Satanás a 7 tom de terra. Casimiro só falou: sim, senhor, seu Paulo, sim, senhor. Mano, foi no domingo, chegou domingo, fui até Viçosa, fui assistir a missa, e depois que terminou a missa, eu estava conversando com o Padre Silvestre. Padre Silvestre estava falando dos benefícios de Jesus Cristo, a vida, das coisas boas, rezemos ali. E então se falei para Padre Silvestre, quero construir uma igreja, uma capelinha lá na Fazenda São Queimado, vai se chamar a Capela de Solteiro. Vou pegar o sino melhor que tiver de bons e faço questão que o padre, pelo menos uma vez por mês, vá rezar a missa lá. Ô, seu Paulo, glória a Deus. São de homens de coração bom e de fiéis da vida que a igreja precisa. Pois é, pai. No que estamos ali conversando sobre a Bíblia, sobre o bem, chega um molequinho. Mataram o Coronel Mendonça e foi com um tiro na testa. Santo Deus, Pai, que mundo violento é esse? Casimiro Lopes era caba bom, já tinha dado conta do recado. Mas, padre, que mundo violento. Pois é. Seu coronel falou, não é pro senhor ver, matar um homem tão bom quanto aquele. Sim, padre Silvestre, um homem bom demais. Que homem, que alma pura. Aquele coronel Mendonça. Voltei. Eita, Casimiro Lopes estava só num contentamento. Tomamos logo, foi uma canjibrina para comemorar. E daí para diante foi que recuperei as minhas terras. Só não recuperei, não. Eu peguei, foi um monte de terra dele. Invadi também a fazenda dos Pideres e invadi a fazenda dos Gama. Só não invadi a fazenda do juiz Dr. Guimarães, porque se tem uma coisa que eu aprendi nesta vida, é que, infelizmente, nem tudo se resolve com a força bruta, com uma porrada. Há forças muito maiores que a caneta de um juiz pode perpetrar. E foi assim que fiz amizade com os poderosos. Me associei a o dono do jornal local Cruzeiro, Gondim. Me associei a Costa Brito também, proprietário do jornal, maior jornal de Alagoas. E assim fui crescendo e tomando posse e sendo conhecido. Quando eu olhei, já tinha passado mais de 10 anos, eu já estava rico, já com mais de 40 anos. Foi quando ordenei, gastei o que foi preciso para encontrar onde estava a minha mãezinha Margarida, até que foi encontrar. Quando veio, não quis morar no casarão comigo. Falei, por que isso, mãezinha? Não, não quero luxo, não. Quero uma casinha na beira do rio. Tá bom demais pra mim. Mas, mãezinha, é o que eu quero, meu filho. Ou eu fiz a vontade de mãezinha, e aí ela ficou lá bem assistida, a mãezinha Margarida. Foi nessa época eu pensei, preciso me casar. E se eu morro, para quem que vai ficar toda esta fortuna? Mas casar com quem? Tinha as caboclos que eu derrubava na mata. Mas não era mulher para se casar comigo, não estava no meu nível. Ou então que me lembrei de Dona Marcela, filha do juiz doutor Guimarães. Começamos então, comecei a me aproximar, a conversar. Certo dia estávamos a conversar, ela me perguntou, o senhor já leu Hamlet? Eu disse a ela, ó, ler Hamlet nunca li não, mas eu como Hamlet quase que todo dia, que é das dores, faz um Hamlet com uma cebolinha que é uma delícia. Não é deste Hamlet que estou falando de Hamlet William. Hamlet William? Quem é que é esse William cozinheiro novo que apareceu por aí? Que é esse William? Esse Hamlet tão famoso que você deve dizer.
O senhor não estava entendendo. Estou falando de Hamlet, de William Shakespeare. Vai que a puta que pariu, pensei eu, mas não falei porque era a filha do juiz. Fui-me embora. Eu lá queria saber de me casar e ter filho com mulher que lia omelete. Sei que foi pra fazenda, foi quando Azevedo Gondim, dono do Cruzeiro, veio conversar comigo. Ô, senhor Paulo, governador do Alagoas, quer vir aqui para fazer a campanha eleitoral dele e pedir voto para todos os peões da fazenda? O senhor recebe o governador? Oxe, essa é a pergunta que se faz, não precisa nem perguntar. O governador do Alagoas visitar a fazenda? São verdade, aquilo seria para mim uma honra, uma glória, que inclusive ia abrir mais empréstimos, ajuda os pequenos com os bancos estatais. Pois muito bem, chegou o governador e toda a comitiva. Foi uma festa. Mandei matar carneiro, mandei matar boi, mandei matar porco, galinha, cachaça, pato. Foi uma festança. Pois então que o governador me disse. Senhor doutor Coronel Paulo Honório. Oxe, eu que mal sabia ler e escrever de uma hora para outra, tinha virado senhor doutor Coronel. As bocas do governador. E todo mundo ali dentro me chamava, ô senhor doutor Coronel Paulo Honório. Pois muito que bem. Quando o governador estava indo embora, ele me disse assim, ô muito bem, Costa Brito, tu vai fazer uma fotografia nossa em frente para a escolinha. Que, por certo, que o senhor tem uma escola aqui para essa criançada que vejo aqui, mais de 50. Escola, pensei eu. Como assim, escola para pobre? Escola para aquela peãozadinha que tinha que crescer, aprender, é a trabalhar, respeitar e levar na cara. Por que que eu ia ter que ter escola? Mas não falei nada nisso, só pensei. O que eu falei com o governador foi o seguinte: ó, senhor governador, a escola está num projeto que enviei para a prefeitura. Da próxima vez que aqui o senhor vier, ela estará pronta. Pois bem dizer que aquilo me foi uma amargura gastar um dinheiro para pôr criança para ler e escrever. Ou então que me apareceu um problema. Onde é que eu ia arrumar professor? Oi, Costa Azevedo Gondim que me falou, ô, seu coronel, o Luiz Padilha, de quem o senhor comprou a fazenda aí, ele tá perdido na cachaça, no mundo, tá na sarjeta, e ele quase se formou doutor, por certo, que ele vai saber ensinar a criançada a ler e escrever. Ah, até que é uma boa ideia. Fui conversar com o fulaninho. O fulaninho quis, então, dizer, se valorizar aqui. Eu falei, cala a tua boca, rapaz, tu tá passando fome. Lá tu vai ter casa, comida e vou te dar um salário. Só não quero que beba na frente da criançada. Oxe, olha, muito bem. Lá estava ele ensinando a criançada. Oi, quando me sai um artigo na Gazeta de Alagoa, Costa Brito, que havia me pedido um aumento do dinheiro que eu lhe dava mensalmente, que eu me liguei, tá? Ele fez foi um artigo. E nesse artigo, assassino era o adjetivo mais bonito que ele atribuía a mim. Ah, não tive dúvida. Peguei o trem de Viçosa para Alagoas, 10 horas comendo poeira naquela vagareza. Cheguei lá no Jornal do Caboclo, tá coladinho, terninho, jornal embaixo do braço. Quando me viu, ficou branco, rosto vermelho. Já dele foi uma porrada bem dada no meio da cara, que ele se espatifou todo. Dele foi uma surra de chicota. Só não matei o caboclo, porque ele era conhecido do governador. Mas tirando ele foi 3 tempos na porrada. Eu falei, seus cabas safados, tu tá me dizendo que sou assassino, guerreiro de terra. Tu vai publicar isso de novo? Não, nunca mais. Pelo amor de Deus, nunca mais. Me perdoe, me perdoe. Vou deixar tu viver, safado. Odeio. No trem, novamente, aquele calor danado, sentou-se à minha frente uma tal de Dona Glória. E ali, Dona Glória falou que me conhecia da casa do juiz doutor Guimarães. Eu, de fato, me lembrava nela.
Mas foi até bom, porque ela falou, e aí a viagem acabou ficando mais curta. Disse-me ela que estava se mudando para Viçosa, porque a sobrinha dela, uma tal de Madalena, que era professora, tinha passado num concurso da prefeitura e também ia assumir a escolinha municipal. Hoje eu até me interessei, falei, também construí uma escola na fazenda e tem um professor lá que não é muito bom exemplo, não. Eu gostaria até de conhecer vossa sobrinha. Vai que ela queira dar aula por lá e vamos pra lá, vamos conversando. Ela falando muito bem da sobrinha dela, que era uma moça de 27 anos, muito ajuizada, que cuidava dela, que ia trabalhar agora para conseguir um dinheirinho para eles terem uma vida melhor. Foi muito bem, assim se foi da mesma viagem. Aí chegamos na estação de Viçosa. Lá veio a sobrinha Madalena. Quando eu olhei para a menina, parecia que tinha cabelinho de milho amarelado, pequenininha. Não era aquelas alagoanas portentosas, não, era pequenininha, mas era de uma beleza. Eu nunca tinha visto uma criatura tão bonita em minha vida. Dona Glória apresentou-me a ela, tremi, fui na base, fui para casa, voltei para a fazenda, lá no casarão, peguei, fui na garrafa de pinga e fui beber, passei a noite bebendo, como era bonita, como era diferente. Aquilo sim era uma mulher para casar, para ter filhos. No outro dia, sem dormir, fui falar com a Azevedo Gondim. Azevedo, fiquei sabendo que tem uma tal professora que vai assumir a escola aqui na prefeitura. Eu quero que tu vá lá e faça uma proposta para ela. Digo que eu pago 150 quando de reais, tocar os documentos para lá ensinar lá na fazenda. Aí ele me disse assim, Coronel, pelo amor de Deus, por essa fortuna eu fecho jornal e vou dar aula lá. Cai tua boca, falei contigo, não, oferecido. Vai falar com a professora. Foi. No outro dia eu fui saber a resposta. E a Azevedo Gondim me disse, seu Paulo, ela disse que ficou assim maravilhada pela proposta, né? Que é um dinheirama e tudo. Ela manda lhe agradecer por demais, São Paulo. Mas ela colocou assim, que a escola particular pode vir a fechar. E na prefeitura ela tem estabilidade. E ela tem que sustentar a tiazinha dela. De modo que ela mandou lhe agradecer por demais. Diz pro senhor não se zangar, né? Mas ela não vai poder aceitar. Que? Nunca ninguém tinha me dito não. E quem tinha me dito não já estava 7 pão de terra. Quer dizer, então, que aquela pequenininha parecia uma bonequinha de louça, se apertasse, quebrava. Estava me dizendo não, mas para não deixar transparecer, eu disse assim, muito bem, vejo que, além de tudo, é uma moça ajuizada. Voltei para a fazenda. Cheguei na fazenda comendo biote, tomei minha cachaça. Aí veio Rosa. Coronel, vai me querer usar hoje? Vai ter a puta que pariu, Rosa. Vai lá com teu marido, criar os teus filhos, que eu não quero nada contigo, não. Oxe. Passou os 3 dias. Aguentei não. Eu tava doente, eu tava com os comichão, eu tava com os negócios. Eu não conseguia dormir direito, eu nunca tinha passado por aquilo. Eu tava aperreado. Só dizer que eu fui até a pensão onde estava a dona Madalena e disse que queria conversar com ela. Seu Paulo, ei, por favor, não repare. Ela é sempre muito cordial, muito educada. Seu Paulo, o que o traz aqui? Pois é, dona Madalena, eu preciso falar com a senhora do negócio. Seu Paulo, Azevedo Gondim já me falou. Olha, eu sou muito grato ao senhor, pois sabe? Mas não vou poder aceitar. Só me desculpe, não se zangue comigo, não. É que escola particular o senhor sabe. E aqui na prefeitura tem estabilidade, eu tenho que cuidar de minha tiazinha. Já está
essa velha doente, porque foi ela que me criou, seu Paulo. Não, não é sobre isso, não. Inclusive, eu vejo que a senhora é uma pessoa muito acusada. Oh, muito bem. Um negócio que eu tenho para lhe propor a outro negócio. Mas, seu Paulo, eu sou tão pobrezinho, nem recebi o primeiro salário. Que negócio só poderia ter comigo? Pois é, o negócio é. E aí as palavras me faltavam, a cara ficou vermelha, me deu um rebuliço do intestino. Eu nunca tinha passado por aquilo, eu estava com vergonha da mulherzinha. Foi isso então que disse a ela, Bruna Lorena, eu já conquistei uma estabilidade, já tenho uma vida sossegada, mas me falta um herdeiro. De modo que minhas palavras que não vinham, de modo que, ou queria só Vossa Senhora, as palavras rolavam na bela, a senhora não aceitaria ser minha esposa e me dar um herdeiro. Quase que eu caí de vergonha. Ela que já era branquinha ficou mais branca ainda. Como assim? A gente nem se conhece, a gente não namorou, como assim casar? Oh, não tô lhe propondo namoro, não. Isso aí é passatempo, é frescura, querer casar. Mas, São Paulo, é um absurdo o que o senhor está falando. A gente nem se conhece. Pois então, eu sou Paulo Honório, eu sei que o senhor é Paulo Honório, não estou falando disso. A gente tem que criar uma intimidade. Pois bem, já que a senhora quer, vamos criar então uma intimidade. Vamos, durante um tempo, se conhecer. Mas, seu Paulo, olha que estou lhe dizendo. Eu estou aperreado. Se a senhora quiser se casar comigo, vai ser de muito bom grado. A senhora terá de tudo, sua tia também terá de tudo. Fique despreocupada. A senhora não precisará nem mais lecionar. Vai cuidar das coisas da fazenda. Para resumir a história, ela me pediu uma semana. Eita, semana que não passava. Eu não conseguia dormir direito. E lá vinha Rosa Maria Gastou, vai pra puta que pariu. Me deixou sozinho, dispensando. E eu não parava de pensar na mulher, tava é com febre. Bem os pior para mim, ô seu Paulo Honório, é que os porcos, pra puta que pariu, os porcos não. E os cavalos, eu não quero saber do cavalo. Cuide vocês, paga vocês pra quê? Deu 7 dias. Deu 7 dias, eu fui lá, cheguei de lá. Mas antes, eu tomei, fui um bom do banho, me arrumei, coloquei uma água do cheiro. Então, eu fui me olhar no espelho. Quando me vi, o sol tinha me tornado uma cascão, a barba desajeitada, as mãos pareciam casco de cavalo. Senti vergonha de mim mesmo. O que uma mulher tão bonita ia querer com um pobre grosseirão que nem eu, um caboclo feio que parecia mais um animal? Ah, então me dei conta do ridículo. Montei o cavalo, fui a conversar com ela. Cheguei lá, ela me atendeu com muita gentileza e eu já fui logo dizendo: olha, dona Madalena, eu não tinha pensado no ridículo da situação, por modo que a senhora me desculpe, eu aceito me casar com o senhor. De modo que eu vim aqui lhe pedir, só para a senhora não comentar isso com ninguém, porque cidade pequena, todo mundo vai começar a deixar de mim e eu não vou gostar, muita coisa ruim vai acontecer. Eu aceito me casar com o senhor. Ou de modo que, logicamente, a senhora é uma moça tão bonita, uma moça tão inteligente, uma professora formada, não vai querer nada com um grosseirão que nem eu, que só sabe cuidar de lavoura, de animal. Acho que o senhor não está me ouvindo. Eu disse que aceito me casar com o senhor. Oxe, estava doida, mulher? A senhora está zombando de mim? Não.
eu não sou mulher de fazer isso, jamais farei isso com o senhor. Ora, muito bem, só que eu preciso lhe dizer uma coisa, seu Paulo. Pois diga. Que eu não sabia o que eu estava sentindo, eu estava me tremendo para poder. É o seguinte, eu devo lhe dizer que não lhe tenho amor. Oxe, se a senhora dissesse que me tem amor, eu que não ia querer casar com a senhora. A gente mal se conhece, a gente nunca teve um relacionamento. Pois é, foi isso que eu disse, então tá. Ela pediu, foi um ano. Um ano, eu falei, não, negócio de um ano dá certo, não. Vamos casar em um mês. Para resumir a história, foi-se o casamento. A Padre Silvestre, estava juiz, estava prefeito, estava todo mundo, a fanfarra da cidade, tocando a marcha nupcial, até que veio ela, toda de branco, segurando flores, ainda a mais bonita, foi se chegando a mim, então se colocou-se o bracinho aqui, me entrevi todo, eu que já tinha enfrentado jagunços, que já tinha matado para mais de 30. Naquele momento parecia uma criança vexada, até que Padre Silvestre consagrou nosso casamento. Eu não sabia direito o que eu estava sentindo, mas era um negócio muito diferente. Eu nunca tinha sentido aquele negócio. Era um negócio bom por demais. 8 dias de casamento, 8 dias. Tô eu com o seu Pereira, que era o guarda-livro, fazendo toda a contabilidade tá fazendo, quando de repente a porta se abre com tudo. E Madalena, que era baixinha, batendo o pé e com os bracinhos na cintura. Paulo, o que significa isso que vocês fazem com os empregados da fazenda? As crianças estão com verminose, as mulheres doentes, teus empregados, eles são tratados pior do que os animais, porque para os teus animais você traz veterinário, você traz vitamina, você traz antibiótico, e os teus empregados estão todos morrendo. Oxe. Nunca ninguém tinha falado desse jeito comigo. E quem tinha ousado a pelo menos falar 1% daquilo eu já tinha matado. Pois é isto mesmo, Paulo. Eu fui tomar um ódio tão grande. É um ódio que começou pelo pezinho à cabeça. O revólver, o 38 tava até o cano de bala. O punhal tava aqui. Olhei para ela, eu estava queimando de ódio. O 38 engatilhado, o punhal aqui. Cheguei para ela e falei: sim, senhora, vou pensar no assunto. Estava acontecendo, eu tinha virado um frouxo, eu estava pedindo desculpa àquela mulherzinha, eu nunca tinha pedido desculpa na minha vida. Sentei lá no toco, lá no terreiro, fiquei a pensar, queimando de ódio. Eu tinha ouvido Padre Silvestre falar mesmo que tinha um tipo de gente que estava pelo Brasil que tinha aprendido umas coisas de uma tal União Soviética, que era chamado os comunistas, que falava que todo mundo era igual e que tinha direito para peão. O quê? Logo eu, defensor de Deus, pátria, família, agora tinha me casado com uma comunista! Uma comunista! Era castigo por demais, que estava ali matutando, quando foi de repente sentiu uma mãozinha no pescoço. Falou com uma fé, com carinho. Aí se chegou bem no meu ouvido com aquele hálitozinho bem quentinho e disse assim: me perdoe, meu marido, acho que exagerei. Eu não sei porquê, mas eu me abestalhei tudo com aquilo. Eu falei, ó, tu também me perdoa, que eu acho que eu fui um pouco grosso contigo. E assim, naquela tarde, foi beijinho, beijinho, pau, pau. Ficamos de bem durante 2 meses. Um dia estou eu passeando pela fazenda e vejo que Germano conversava com Luiz Padilha, Marciano,
Marciano conversava com Luiz Padilha, estavam falando de não sei o que, não sei o que. Caba safado. 3 horas da tarde, os porcos e os cavalos sem comida no gosto, e tu aí conversinha furada, seu filho de uma puta, dele logo um tapa bem dado que se esborrachou todo no chão, dele vão chutar a costela, só senti quebrar umas 3, e nesse momento só escutei, assassino, você é um assassino, quem você pensa que é, pra tratar assim um outro ser humano? Luz. Era Madalena que estava possuída. Eu já tinha perdoado uma vez. E ela falando daquele jeito comigo. Aí ela disse assim: maldita hora que passei a carregar um filho teu em meu ventre. Oxi! Madalena estava prenhe. Madalena estava prenhe. Subi no cavalo para não ter discussão. Fui embora. Fui até a casa de mãezinha Margarida. Mãezinha, a senhora não será avó. Serei pai de um macho. Aí mãezinha falou assim: e se nascer uma menina, meu filho? Crude e crede. Que isso? Pelo amor de Deus, não me fale isso. Se for menina, vai virar feira. Que homem nenhum vai pôr a mão em filha minha. Mas Deus vai me abençoar. Vai mandar um macho. O Zé que nasceu foi um macho mesmo. E o caboclo do bebê era feio que nem um joelho. Ô bicho feio, molequinho feio. E todo mundo para me agradar falava: ah, seu Paulonário, essa criança é a sua cara. Não é que a puta que pariu, dei o cara no joelho. Sei dizer que por um tempo fomos aplacando e conseguimos conviver bem. O dinheiro agora me soprava, eu estava muito bem. Foi depois de 2 anos de casamento, decidimos fazer um jantar, chamar as pessoas importantes, o nosso círculo de, vou chamar de amigos, de conhecidos. Mandei matar peru e tudo do bom e do melhor. Uma vez vi cachaça de Minas e cachaça da Bahia. Sei dizer que estávamos ali, todos bebendo e comendo. Quando terminamos a ceia, eu conversava com um fulano, vi que Madalena segurava o braço do doutor Magalhães e ria. O sorriso dela é de orelha a orelha. Oxe, Madalena nunca fazia aquilo comigo. Olhei bem, daqui a pouco ela deixou o juiz, foi para lá, foi com o doutor João Nogueira, colocou a mãozinha no braço do doutor Nogueira e sorria, sorria, sorria. Daqui a pouco, com outro, com outro. Aí foi lá com o padre Silvestre, mesma coisa. Mas eu pensei, o padre é cavalo amarrado, tu me come capim. Oh, muito bem, Madalena estava me traindo com todos aqueles machos. E eu não sabia de nada. Todos comiam, viviam as minhas custas e se riam da minha cara. Porque foi. Quando todos foram embora, olhei para Madalena e disse: tu é a pior das putas que já conheci, porque tu andas se deitando com todas essas pessoas que se dizem minhas amigas. Madalena começou a chorar e a jurar de pé junto que eu estava enlouquecendo. Sei dizer que depois daquele dia em diante, nunca mais tivemos paz. Era uma briga atrás da outra. Não nos sentávamos mais para comer. Eu estava possuído por um ódio. Eu não conseguia dormir, os nervos me atacavam. Coloquei pessoas para seguir Madalena. Ninguém soube de nada. Quando foi uma noite, eu estava no quarto com o revólver já engatilhado. Foi quando escutei, foi o pio da coruja. A coruja. Madalena,
Escuta, a coruja. Mas eu sei que não é coruja nenhuma. É um dos teus machos te chamando, sua rampeira. Vá lá trepar com ele, sua vagabunda. Escuta, não é um só não, são mais assobios. Quantos machos estão te esperando na mata? Tu quer que eu saia daqui para receber os machos? Tu quer receber os teus machos na nossa cama? Madalena nada respondia, ela só chorava, parou de comer, era que já era franzina, ficou só pele e osso, nem da criança mais dava conta, Madalena estava se definhando toda. Foi quando um dia eu chamei Marciano e Casimiro Lopes. Subimos no paiol e realmente tinha ali uma ninhada de corujas. Até tudo foi um tiro. Quando estou lá em cima, vejo que Madalena estava indo para a igreja. Oxe, Madalena era comunista, não gostava de igreja. O que é que ela estava indo fazer? Foi quando de um punhado de papel que ele tinha embaixo do braço, caiu uma folha. Desci. Aí eu pensei, agora sim, agora eu vou ter a prova de que ela me traz. Deve ser carta para algum macho. Entrei na capela. Madalena estava ali, sem se mexer, um olho aberto, os olhos abertos, fixos. Madalena, para quem é esta carta aqui? Ainda isso? Vê se me era. Ainda isso vê, sou teu marido, teu proprietário, tu me dá satisfação. Para quem é esta carta? Ainda isso, pá. Aquele modo de proceder me fez ficar um tanto quanto sem jeito. Sentei de perto dela. Foi quando ela me disse, Paulo, se acontecesse alguma coisa comigo, tu podia dar os meus vestidos para a Rosa. Coitadinha dela, é tão vaidosa e só anda com os trapos. Do que é que tu tá falando? Vai acontecer coisa nenhuma, não. E os meus livros, Paulo? Tu pode deixar meus livros pro doutor Nogueira e alguns para a escola. Do que é que tu tá falando, Madalena? Paulo, quero te pedir perdão. Era aquele o momento, ela ia admitir que me traía, mas não era disso, Paulo. Quero te pedir perdão porque depois que eu vim aqui, eu destruí a tua vida. Nunca foi minha intenção. Eu no começo achava muito estranho o teu jeito de ser, mas sabe, aprendi a gostar de ti, aprendi a respeitar o teu jeito. Tu só dá ao mundo aquilo que tu recebeu, e o que tu recebeu nesta vida foi tão pouco, Paulo. De sorte que me perdoe. Levantou-se e saiu. Fiquei ali sem saber o que fazer. Dormi foi no banco da igreja. Quando o cabo cantou, acordei, fui. Peguei o cavalo, fui até a casinha de mãe Margarida. Tomei lá um café com rapadura. Fui me banhar no açude. Quando deu lá por volta do meio-dia, eu já estava com muita fome. Fui pro casarão. Quando cheguei no casarão, a casa estava cheia de gente. Aí foi que eu pensei, pois só eu saí que ela chamou foi os machos duros para se lidar. Fui me aproximando e vi que não tinha sobe, não tinha mulher, tinha criança. Então escutei Rosa falar, seu Paulo, aconteceu uma desgraça. Foi com a criança. Não, seu Paulo, eu não tenho bem coragem de lhe dizer, seu Paulo. Venha logo, venha logo. Entrei, a sala estava cheia de gente, velas, todo mundo rezando. Entrei, foi no quarto. Estava todo sujo de sangue. A cama, os
lençóis que eram brancos estavam todos marcados pelo sangue, cacos de vidro por todos os lugares. E Madalena, deitada, ela tinha cortado o pescoço. Aproximei-me, ela estava gelada, ela não mais respirava. Peguei o seu corpo e invoquei a Deus. Nada é impossível. A Deus, nada é impossível. E enterrou-se embaixo do altar-mor da capela de São Pedro. Depois daquele dia, um a um, todos foram embora. O primeiro foi seu Ribeiro. Seu Paulo, eu quero as contas, vou-me embora. Vai para onde, seu Ribeiro? O senhor já tem 72 anos de idade, ninguém vai lhe dar emprego. O senhor não tem uma casa. O senhor vai morrer de fome e doença na sarjeta. Pois prefiro morrer de fome e de doença na sarjeta do que ficar aqui sem Dona Madalena. Sabe, seu Paulo, ela falava muito bem do senhor pelas costas. Geralmente as pessoas falam mal da gente pelas costas, mas ela dizia que tinha uma grande admiração pelo senhor, porque o senhor conquistou tudo com tanto esforço. O senhor era que um herói para ela. E o senhor sabe, né, seu Paulo? Ela nunca teria coragem de trair o senhor. Mas por causa de seu ciúme, seu Paulo, porque ela tirou a própria vida. Eu não quero mais ficar aqui, seu Paulo. Não quero. Foi-se. Foi-se um, foi-se outro. Todos se foram. Ficou Mãezinha Margarida, ficou Casimiro Lopes, ficou Maria das Dores, que cuida da casa. Todos ficou. Veio a crise econômica e esse governo Getúlio Vargas, os bancos cobrando altos juros, tudo foi se definhando, se definhando. O gado, o que não foi roubado morreu, a plantação está toda tomada pelo mato. Eu não tenho mais força para nada. Sou um homem arrasado. 50 anos, 50 anos gastos a maltratar-me e a maltratar os outros. 50 anos, sol, chuva, noites de insônia, violência. E para quê? Para quê? Se eu tenho um filho para quem eu mal consigo olhar, se tudo o que eu construí não é nada, eu não tenho nada. Tanta violência, tanto poder, e só ficou a solidão. Madalena, eu penso em você a cada instante.